Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas mais. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Oi, minhas cunhazinhas lindas e maravilhosas e maquiadas. Eu queria só abrir o episódio agradecendo pela repercussão da nossa entrevista com o Cid. A gente fez episódio extra sobre isso, né? Bombou, destrinchando, analisando o episódio, a entrevista, mas aqui no Aberto também aproveito para agradecer, porque foi assim, como disse Camila, um divisor de águas, né? Muita visibilidade para o nosso nome, para o nosso podcast, e obrigada a todas, todos e todes que compartilharam, recomendaram. Um beijo. Porque é assim que a gente consegue fazer o jornalismo independente circular e alcançar outras esferas, né? Então, é por E pela vocês. mídia tradicional também, né? Também, mas E pelos... principalmente pelos curumins, cunhanzetes que ouvem e vão falando bem e pronto. E aí espalha a palavra, né? É maravilhoso demais, gente. Obrigada mesmo. Também aproveito para agradecer. E claro que temos a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, gostei da expressão espalha a palavra. Achei tão evangélico, É lógico. né? Espalha a palavra e espalha a verdade vos libertará. Pois então, e é verdade, aqui a gente fala a verdade, pode até não falar tudo, mas a gente fala. E realmente agradecer o pessoal que repercutiu, e a gente ficamos felizes, logicamente, principalmente por sabermos que o nosso trabalho é reconhecido, um trabalho independente, um trabalho que não é da tal da grande imprensa, como eu boto as aspas e tal. Foi muito bom, muito bom. Então, hoje a gente vai falar de planejamento urbano com um olhar específico sobre algo que já se tornou realidade em várias cidades do Brasil: a construção de super arranha-céus, aqueles prédios imensos, construídos especialmente para os super ricos. É uma discussão importantíssima que voltou à tona depois de uma reportagem do jornal Povo, que mostrou que em Fortaleza está liberada a construção de 21 superprédios, já são 21, com até 50 andares, nas áreas mais nobres da capital. Isso afeta diretamente o modelo de cidade que a gente tem, né? Com impactos sociais e ambientais. Vamos abordar claramente, né, o caso de Fortaleza, onde a gente vive, mas a discussão vale com certeza para muitas cidades do país. Então, bora falar desse assunto. Antes de começar, a gente tem que também falar um pouco do financiamento do podcast. As Cunhãs é um projeto jornalístico independente que existe graças ao apoio de cunhazetes e curumins que se tornam assinantes, e a gente não tem nem como agradecer a existência de vocês nas nossas vidas. Obrigada demais, a gente é super grata. Se você quiser também se tornar um assinante, tem duas maneiras. Pode contribuir para o site apoia.se/ascunhaspodcast ou fazer um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A contribuição é de qualquer valor mesmo, mas a partir dos R$ 10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. Como a Ebeli lembrou, essa semana a gente fez a gravação do episódio extra sobre a repercussão e os bastidores da entrevista com o Cid Gomes. Então ficou massa demais, bombou e ficou muito massa. E aí, se você quiser receber a gravação, assina que a gente manda, tá certo? E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? A gente tá lá no Instagram, no Twitter, no YouTube, com imagens agora, né? Podcast com imagem, tem lá. Então, bora seguir a gente, tá bom? Bora começar. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Conhece essa música, esse trechinho? É uma música do inesquecível, maravilhoso Chico Science, que faz muita falta, né? Chama A Cidade. Quando a gente decidiu fazer esse episódio, eu só lembrei dessa música. Só veio essa na minha cabeça, ela é dos anos 90, mas segue super atual ao retratar as desigualdades sociais que se materializam na estrutura das cidades, mas mais especificamente nas habitações, né? E cada vez mais os de cima, que são os ricos, querem ficar mais altos, né? E só o céu é o limite, e os de baixo a gente sabe como é que estão. Falar disso é falar de política, né? Porque a decisão de liberar ou não esse tipo de habitação, que altera profundamente a cidade, é tratada na esfera política, nas câmaras municipais mais especificamente. Em Fortaleza a gente está assistindo essas construções, né? E novos projetos vão se proliferando, e a gente procurou um bocado de gente para falar desse tema, porque não é simples, não é óbvio, é muito polêmico, tem muitos interesses, muitas questões em jogo. E aí eu vou começar com a seguinte pergunta, Inês Aparecida. Não tinha um limite de altura para as construções, não? Como é que é isso? Existe o gabarito, me lembro aqui do gabarito, quando aqui em Fortaleza só podia ser 6 andares. Vixe, Maria, acho que década de 1970. Depois aumentou mais por pressão
da construção civil, né? Logicamente, aí os vereadores votaram. Me lembro que na época Samuel Braga até protestou, era vereador, já esteve aqui com a gente. Era, né, nem era mal do meio ambiente, ele já gritava. Pois sim, e essas leis foram sendo modificadas, mas está previsto isso no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, tá entendendo? Tá lá. Agora, a gente até ouviu a advogada Noélia Brito, que ela não é aqui de Fortaleza, mas ela é procuradora do município de Recife, e ela atua no Núcleo de Urbanismo e Meio Ambiente da Procuradoria Judicial lá do município de Recife. E ela falou com a gente, explicou bem direitinho como é essa história. A princípio, é tudo dentro da lei. Bora lá, Noélia. É o seguinte, quando você estabelece, vai fazer o ordenamento da cidade através do seu plano diretor, você diz que em determinadas áreas se pode construir até com determinado potencial. Ou seja, se eu tenho um terreno de 100 metros, o meu potencial de construção é 1, ou seja, 100 metros. Se eu tenho um potencial de construção de 2, eu posso construir até 200 metros nesse imóvel. E assim, isso vai sendo estabelecido no plano diretor para que as cidades se ordenem, entendeu? E aí, aí o que se criou? Com a vontade das construtoras de extrapolarem isso, criou-se esse instituto da outorga onerosa do direito de construir, pelo qual se autoriza a construção acima do que já está estabelecido no plano diretor, isso autorizado pelo próprio plano diretor, em troca de um pagamento que é feito pelas construtoras aos municípios, e esses recursos são utilizados na melhoria da infraestrutura urbana. Curiosamente, Recife foi uma das últimas capitais a adotarem esse tipo de outorga, né? Porque somente a partir do ano passado, quando teve a atualização do plano diretor, é que isso ficou autorizado a ser deferido aqui para as construtoras em Recife. Com um detalhe aqui, ao atualizar o plano, ainda deram uma carência de 5 anos para as construtoras pagarem, se elas construírem até aquele potencial construtivo de 1 que eu falei, né? Que eu expliquei. Quer dizer, do ponto de vista legal, não existe óbice para que isso seja autorizado, entendeu? Nem em nenhuma das capitais onde a outorga está prevista no plano diretor. E Fortaleza é uma dessas cidades, que isso está já regulamentado, como eu disse, com base no Estatuto das Cidades. Agora, é claro que cada projeto tem que ser analisado individualmente, porque não é só a questão da altura da área que vai ser construída. Tem uma série de outras situações que tem que ser avaliadas. Uma delas é o chamado impacto de vizinhança. Você tem que saber se aquele prédio que vai ser construído ali com, sei lá, 200 unidades, se ele tem um sistema de esgoto que atende, se ele vai ter estacionamento, garagens suficientes para a quantidade de moradores, se aquilo não vai causar uma conturbação no trânsito. Então, tudo isso tem que ser verificado para ser aprovado cada projeto. Lógico que um super prédio que vai ter muitos apartamentos, isso tem que ser visto, né? Tem que ser analisado se outras questões estão sendo atendidas. Então, a gente não pode olhar para um prédio e dizer, esse aqui está legal, porque no Estatuto das Cidades está previsto. Ou então dizer, está ilegal. Não tem como, porque você tem que analisar cada projeto. E é uma forma de arrecadação, sem dúvida, né? Você vê que Fortaleza já arrecadou 240 milhões com isso daí. Então, a hora de barrar, para quem discorda do Instituto, é na hora que se faz a atualização do plano diretor, entendeu? Mas no momento que está lá, não tem como você negar o direito dessas empresas que querem fazer essas obras, desde que elas cumpram os demais requisitos e desde que elas façam o pagamento. A Noélia traz um aspecto jurídico, então legalmente está tudo certo, houve mudança na lei e é permitido, né? E trouxe também o aspecto da regulação disso, como não basta pagar, né? Tem todas as outras
os outros pré-requisitos que as empresas, as empreiteiras têm que O impacto atender, de né? vizinhança, como vizinhança, né, que a Manuela falou, e também ela lembrou, porque aí não está no áudio, foi fora do áudio, ela dizendo que não são só nas capitais, inclusive ela cita Petrolina, quer dizer, uma cidade de médio porte, né, de Pernambuco, que já fez a mesma coisa. Isso. Já está previsto construção lá é o povo tudo querendo chegar no céu. Ave Maria. Claramente é uma tendência nacional, né? E uma coisa que eu acho que é de se destacar é que, em sendo tendência, hoje você tem 21 prédios liberados em Fortaleza. Ano que vem você já pode ter 40, no outro seguinte, 60. Então, todo o impacto ele vai aumentando exponencialmente, né? Só trazendo aqui uma análise do arquiteto Lucas Rosolini, que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e a fala dele vai muito ao encontro dessa da Noélia, né? Ele fala, por exemplo, sobre, achei tão interessante, a lei, né? A lei está lá, realmente é tudo regular, tá tudo dentro da lei, mas a lei ela não busca, assim, ela é muito quantitativa, né? Os órgãos estão preocupados em saber ali se a lei está tudo direitinho, papapá, mas assim, as variáveis não quantificáveis, né? Qualitativas, não são objeto de interesse da lei muitas vezes, né? Nesse sentido, ele coloca que a lei é ruim, né? E uma coisa interessante que ele fala esses prédios, eles fazem sombra para outros edifícios, né? Então, você vai tirando das pessoas o direito ao sol, né? Em Paris, por exemplo, no exterior, onde você tem poucos meses de sol forte, isso é mais problemático do que aqui. Mas você imagina daqui a pouco a cidade com 60, 80 prédios muito altos fazendo sombra para outras unidades, né? Então, tem vários aspectos, assim, ele traz vários aspectos qualitativos que não estão ali detalhados, muitas vezes na lei e tudo mais, mas que fazem toda a diferença, né? Quando a gente pensa em tendência, né? Em coisas que fatalmente vão aumentar em número, que são esses superprédios. E tem uma questão social, né? Então, também eu falei com outro arquiteto, o José Renato Pequeno, que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Laboratório de Estudos da Habitação, LEAB. O Renato Pequeno é uma figura, é um pesquisador da área, né? E aí eu joguei para ele o seguinte: Fortaleza, antigamente, quando eu cheguei nos anos 2000 aqui na cidade. Aí parece a meta da elite era transformar Fortaleza em Miami, né? Sempre tinha essa comparação. Fazia os projetos, obras, tudo para parecer com Miami. E agora a busca é por virar Dubai. Não sei se todo mundo viu, está circulando muito um projeto, está sendo divulgado como um projeto que está já em discussão avançada, certo? É um projeto de 3 torres gigantes que seriam construídas ali do lado da beira-mar, né, onde fica hoje o Yacht Club, mais ou menos naquela região. 3 torres gigantes, pontudas assim, no modelo bem Dubai mesmo, e uma marina dentro, assim, então, avançando no mar o projeto, fechando ali uma marina para aportarem os iates dos ricaços, né? Então, Eu já estou vendo o preço do diático, socorro, menos meia dúzia. não é? Não é para a gente, né? Depois alugar ou então distribuir entre os familiares. Mas o arquiteto que está com esse projeto chama Luiz Deus Dará. Então, se você for lá no Instagram dele, você vai ver esse projeto. Diz ele que está muito avançado. Segundo a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Luciana Lobucum, que eu falei também, não tem nada na prefeitura. Bom, mas enfim, depois eu vou trazer mais falas dela. Mas nesse caso, segundo ela, não tem nada ainda, então está só no plano das ideias. Mas esse projeto está circulando. E Eles estão essa querendo coisa. emplacar, né, Camila? Então, Claramente eles vão saltando E assim, ele o bota no pessoal... Instagram dele, como tá. fosse existente, também foi um susto. É. São 3 espigões enormes, parece uns peixes em pé, né? 3 peixes em pé, assim. E lá eu digo, vala, vai ser aqui perto de mim, ó, que eu sou chique. Tu vai ver da sua casa, com certeza, Inês. Vai ver da Então, janela. oxe, Imagina assim, mudança, né, do céu da gente. Mas aí eu falei com ele dessa coisa, dessa necessidade da elite de Fortaleza de ficar mirando no exterior, nesses outros locais, para pensar assim, como uma ideia de desenvolvimento, sabe, urbano da cidade. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso. Quando eu vejo essa coisa de Fortaleza tendo Dubai como espelho, né, querendo se espelhar em Dubai,
eu acho assim que a gente está mais nesse caminho até do que de Miami. Por quê? Em Dubai, me parece, assim, eu não tenho assim, tanta precisão nos números, mas me parece que em Dubai apenas 10% da população daquele país, que tem, inclusive, uma população próxima à Fortaleza, são 3,4 milhões de habitantes, apenas 10% da população tem direitos. Todo o restante da cidade, todo o restante do país, né, daquele, um dos Emirados Árabes, é, é constituído por população migrante do Paquistão, de Bangladesh, da Índia, da China, que vão para lá justamente para construir aqueles edifícios, né, aqueles super edifícios, de, ao meu ver, assim, de gosto bastante duvidoso, que é aí que eu acho um grande problema quando a gente quer se espelhar naquela realidade. Mas, considerando a desigualdade, eu acho que a gente está também nesse caminho, porque Fortaleza já tem mais de 40% da população vivendo em assentamentos urbanos precários. Historicamente, a gente tem tido um crescimento do processo de favelização, que, ao meu ver, é inclusive isso que leva esses arquitetos com esses projetos, eu não diria nem mirabolantes, mas eu diria assim, projetos fora da nossa realidade, sabe? Tentativas de jogar, de vender quaisquer ideias, assim, parecem muitas vezes projetos requintados, sabe assim, projetos do passado que sempre que aparece uma oportunidade com um novo gestor, que essas ideias voltam à tona, né? Então, esses projetos, ao meu ver, esses projetos que buscam, inclusive, colonizar o mar, né? Se eles já não são mais nem na cidade, eles buscam esse projeto que você falou, esse da Marina, né? Ele tem estações, e nesse sentido, ao meu ver, é uma tentativa até de fugir da favelização que está tão próxima. Se a gente olha ali nas proximidades do Mucuripe, você tem o Grande Mucuripe, você tem o Grande Serviluz, nessas áreas, em Fortaleza, a gente já não tem mais comunidades, a gente tem os complexos. Né? A gente já está naquele estágio, inclusive, de podermos, isto sim, ser comparados com uma realidade que se torna cada vez mais próxima nossa, que é a realidade do Rio de Janeiro, onde as favelas vão se conurbando. Essa questão, porque assim, a gente foi falar de superprédio, mas é muito mais do que isso. A gente está falando de cidade. Que cidade é essa que a gente tem, né? E é uma cidade que há um investimento grande nesses superprédios e tudo, se faz tudo e mais um pouco para deixar as áreas nobres muito bonitas, lindas, maravilhosas, limpas e tudo, e o resto está jogado. Né? E é isso. E é isso. E aí é o projeto Dubai que está dando certo, né? Camila, tem Não, mas aquele vereador, como é o nome dele? Lúcio Bruno. Ah, ele foi. Não, que é tudo né? aldeota, pensa o quê? Aí eu fiquei pensando, aldeota imunda, cheio de buraco, ali onde eu passo. Será que vai ver que ele tem razão, que está uma grande aldeota? Porque é buraco na rua, é lixo, é barulho, não vejo fiscalização de nada, daqueles, nada. Então deve ser mesmo uma grande aldeota. Mas vamos ao Renato Pequeno. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu estava pensando aqui nesse prédio que vocês falaram, né? Desse projeto aí, ali da Marina, ele é muito perto do Serviluz, muito perto, né? E eu lembrei também de outra fala do arquiteto Lucas Rosolini, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que ele fala que Fortaleza vai criando suas ilhas, né? Ilhas realmente de concentração de serviço, bons serviços prestados e tudo. E ele fala como é bom, não só para as construtoras, esses prédios muito altos, com muitas unidades, quanto também para a própria prefeitura. Porque quando você concentra muita gente num lugarzinho só, para a prefeitura é melhor, desobriga um pouco que o serviço seja descentralizado. Então, são projetos, essas ilhas residenciais de concentração de serviços, são um bom negócio, né? Para as construtoras, principalmente, mas também para o poder público, que vai ficando menos obrigado até que estender os braços, a prestação de serviço para outros bairros. E só para completar, gente, assim, eu moro nessa área aqui, Meireles, área nobre, e a minha família mora no Vicente Pinzon. E, cara, você vai saindo ali da Abolição, né? Abolição, passa pelo Mucuripe, vai chegando no Cais do Porto, se quiser ir pelo Serviluz, vai, se não, vai ali pelo Cais do Porto, aqui mais perto da Petrobras. É uma transição triste de ver. A cidade vai ficando escura, esburacada, feia, suja, né? E, assim,
4 quilômetros, 6 quilômetros. Em 6, 7 quilômetros, você vê 2 fortalezas diferentes. É uma tristeza. Então, vereador Lúcio Bruno, chega de deboche, né? Menos deboche. Porque Fortaleza não virou uma aldeota, não. O senhor está precisando andar pela cidade, realmente. Com certeza. E aí o arquiteto Renato Pequeno, ele lembra também, assim como falou a Noélia, que, lógico, então a gente tem essa legislação, plano diretor, que é norteador do planejamento urbano, e que não deve ser visto só como um instrumento para colocar certas normas, mas é para limitar também esse processo de ampliação da desigualdade, né? Esses processos que reforçam as desigualdades da cidade, na busca por uma cidade socialmente mais justa. Só que aí vão sendo criadas brechas na legislação, porque justamente quem é que está perto do poder? Quem é que está perto dos poderosos? Quem tem dinheiro, né? Quem tem são, no caso, os donos de empreiteiras, ou quem tem interesse mesmo em morar nessas habitações para ficar longe, mais longe possível dos pobres, através do pagamento de uma taxa. Vamos ouvir que ele falou um pouquinho sobre essa questão. Então, passou-se a ter a opção pelas outorgas onerosas do direito de fazer tudo, porque não é só de construir, é direito de alterar o solo, de ocupar recuo, de construir além do que o gabarito permite. O grande problema, Camila, está no fato de que essas outorgas, elas dizem respeito a apenas uma edificação, ou seja, elas desconsideram o que existe no entorno. Uhum. Para o investidor, ele só vai estar interessado nos 30, 40 ou 50 apartamentos de 200 a 800 metros quadrados, que ele vai construir com 6 a 14 vagas de garagem, né? Então, quanto desses apartamentos por quanto ele vai ter que pagar para a construção dessas unidades acima do que a lei permite? Então, ele desconsidera tudo que existe ao redor. Ou seja, a cidade ela vai sendo alvo de intervenções pontuais, tá certo? Assim, microcirúrgicas no mau sentido. Certo? É como se você estivesse apenas retirando algumas erupções que vão aparecendo no corpo, mas você não considera o que existe por trás de tudo aquilo. Por outro lado, a gente tem na cidade de Fortaleza as chamadas zonas especiais de interesse social, que essas sim não andam para frente, né? Para essas não há qualquer investimento. Até são elaborados planos, mas nunca são implementados. Eles vão perdendo sentido, eles são feitos rapidamente. Então, a gente vê que essa cidade que o planejamento urbano tem viabilizado a sua verticalização, ela vai se tornando uma cidade cada vez mais concentrada, desigual. E tem um ponto a mais que eu queria adicionar, que é que tudo isso é legalizado. Pois é. Tá certo? Assim, que aí é o problema que a gente vê quando o Estado ele acaba sendo apropriado pelo setor privado. Tá certo? As chamadas parcerias público-privadas, antes delas, a gente percebe muitas vezes que existe uma inserção do setor privado no poder público. Sim. Então, as leis são modificadas ao seu favor, certo? Você redesenha, reformula as leis no sentido de que você deixa de ter determinados deveres e ganha novos direitos. Então, assim, a gente fica vivendo, assim, em termos de planejamento urbano, a gente começa a viver o verdadeiro teatro do absurdo, aonde nisso tudo o planejamento, não é que falte planejamento, é que, na verdade, o planejamento que está aí, ele vem viabilizando esse tipo de empreendimento, esse tipo de sobrelucro que se tem, tá? Esse ganho excessivo que se tem, enquanto, por outro lado, a gente tem assim, um enorme cinturão de miséria na cidade. A gente tem uma cidade fragmentada a partir de mais de 850 assentamentos urbanos precários. Né? Assim, é uma situação, Camila, em Fortaleza, eu sempre lembro dessa imagem. Você imaginar um Fusca, e daquele Fusca, 2 pessoas moram em assentamento precário. Na cidade de Fortaleza, a cada 5 pessoas, 2 moram em um assentamento precário, provavelmente numa favela. É isso. O professor Renato Pequeno deu essa entrevista para a gente. Eu quero agradecer novamente a disponibilidade. Muitíssimo obrigada. Porque, assim, tem essa visão, como falou a Ebele, é muito focada nessas ilhas
que aí, beleza, ali dentro tá tudo resolvido. E o resto, pronto. Não importa o resto. Camila, Pronto. ouvindo o depoimento, né, os comentários, a fala do professor Renato, aí é muita coisa para refletir. De cada 5 pessoas, 2 moram pessimamente mal, Isso. né? E ninguém percebe, a maioria do povo, percebemos nós, aqueles grupos que estudam, jornalistas, alguns, né? Porque tem uns que estão nem aí. Falando dos colegas. Porque tem, né? Aí a gente fica 40%, outros, uns percentuais assim absurdos que ele diz. Quantos assentamentos você viu? 800 e tanto. Aí não, aí a pessoa só circula por aqui, né? Como eu dizia, só vem da Barão de Estudo para cá para o lado leste, aí pronto. Não conheço Fortaleza, mas é para se pensar. Adorei a fala do professor Renato Pequeno. Muito bacana. E também aí ainda tem, a gente ouviu o Gabriel, né? O vereador Gabriel, Biologia. Pois é, né, Inês? Porque a gente foi atrás também de outras figuras, então não só arquitetos, né? Então, a Ebele ouviu um arquiteto, eu ouvi outro, e fomos atrás de pessoas que estão participando dessas discussões, inclusive porque o plano diretor está sendo revisto neste momento, ele tem que ser revisto a cada 10 anos, e ele está em revisão. E uma das pessoas que estão aí batalhando e tem preocupação em relação a essa questão é o vereador Gabriel Biologia, do PSOL, que é vereador de Fortaleza, e muito focado, em geral, no meio ambiente. Mas o meio ambiente sozinho não é nada, né? São as pessoas também, né? Então, ele Pois aborda aí esses dois aspectos. perguntei para ele, assim, os outros impactos, né? Os impactos, quais seriam os problemas ambientais advindos desses superprédios, desse novo ordenamento da cidade. Aí ele comentou os aspectos socioambientais que devem ser levados em conta na hora de liberar essas construções, né? Não é só... aí ele falou muito bem, o Gabriel fala muito bem, né? Quando a gente fala sobre grandes prédios no litoral, antes de tudo é importante lembrar que o litoral é uma faixa reduzida, portanto limitada a ser ocupada ou não por populações, e que tradicionalmente essa faixa foi ocupada por moradores, comunidades tradicionais, pescadores, roladores, marchantes de peixes, vendedores de coco, barraqueiros, comerciantes de turismo de base comunitária e por aí vai. E quando a especulação imobiliária chega, os primeiros impactos de imediato são sociais, de retirar essas populações. Isso parece uma realidade até talvez distante quando a gente pensa em Fortaleza, mas não é. Fortaleza ainda tem áreas, né, remanescentes de populações de comunidades tradicionais pesqueiras do nosso Ceará. A gente ainda tem pescadores tradicionais, artesanais no Pirambu, a gente ainda tem toda a Praia da Leste, a gente ainda tem na Sabiaguaba, na Sapiranga, nós ainda temos os pescadores tradicionais do Mucuripe, as famosas velas do Mucuripe, e todos esses trabalhadores da cadeia da pesca, eles ainda moram perto do litoral, mas cada vez mais vão sendo expulsos desses territórios por grandes projetos de prédios da especulação imobiliária. Então, esse impacto social é direto e, por consequência também imediata, se tornará ambiental, já que a forma de interagir com o meio é totalmente diferente quando se fala de comunidades tradicionais. Bom, o segundo impacto, a questão do barramento dos fluxos das correntes de ar, né, ou seja, dos ventos que entrariam na cidade, é também um impacto direto ambiental. Por essas e outras, há uma limitação muito grande, legal, da altura dos prédios, que precisam ser todos muito baixos na faixa de praia, né, na beira-mar, por exemplo. Mas aí, qualquer um que for lá vai ver que os prédios são enormes, né? São dezenas de andares. E isso se deve muito a uma ferramenta urbanística prevista no Código das Cidades, que é a outorga onerosa, que permite que empreendimentos extrapolem os índices construtivos de uma cidade mediante pagamento para a prefeitura. Então, é o caso ali daqueles prédios. Eles, por andar, conforme vão subindo, para além do permitido pela legislação do município, eles pagam a quantia para a prefeitura. E o resultado é aquele paredão de várias camadas de arranha-céus na faixa de praia.
e literalmente na faixa de praia, não é próximo à praia, é na faixa de praia propriamente. Tivemos o caso recente do Novo Aterro, né, em que o mar já, digamos assim, tocava nos prédios que foram construídos na faixa de praia, propriamente na faixa de marinha, né, que é outra irregularidade ou ilegalidade também. Para além disso, existem várias cidades que o paredão de prédios próximos ao mar causa uma sombra muito grande em determinados horários do dia, o que resulta literalmente em uma praia sem sol. Então, é um outro grande impacto que faz com que, para tentar compensar, para fugir da sombra dos prédios e também para proteger os prédios do mar, acabam fazendo aterramentos, como os vários já feitos em Fortaleza, para tentar mover o mar de lugar. Nas áreas de periferia, comunidades próximas a áreas alagáveis são chamadas de área de risco e são rapidamente derrubadas e despejadas pelas forças do Estado. Em áreas nobres, como a beira-mar, mudam até o oceano de lugar para deixar a especulação imobiliária livre. Gente, eu só lembro da situação lá do litoral de São Paulo, que foi muito emblemática, né? Que a gente teve agora há pouco tempo, as chuvas muito pesadas, né? Chuvas muito acima da média, que afetaram sobretudo pobres, né? Gente pobre. Por quê? Porque as pessoas pobres é que moram nas áreas mais menos nobres, enfim, né? Os ricos estavam de boa, os pobres estavam lascados. Nesse episódio aí, se falou, nesse caso aí da tragédia lá do litoral de São Paulo, que já houve a tentativa de tirar essas pessoas dessa área onde eles estavam, onde foi tudo desmoronado, onde morreu gente, onde perderam tudo. Mas os ricos não queriam ficar perto dos pobres. Isso. Tirar os pobres lá da beira da lama e botar num canto mais legal, mas era perto da casa dos ricos, e os ricos não fizeram. Os ricos só querem os pobres para ser a faxineira da casa de praia, para ser o churrasqueiro, né? Para ficar correndo para cima e para baixo, buscando comida, acabou a cerveja, vale. Aí isso aí eles querem, mas assim, para morar perto, não. Mas aí o Gabriel, eu também perguntei para ele, além dessa história do vento da sombra, basta ver Camboriú, né, em Santa Catarina, que ficou uma praça de sol. Pessoal, tu ir para a praia, pegar eu adoro ficar preto. Aí tem um outro lado da secretária de Urbanismo e Meio Ambiente, que eu já vou até antecipar, já que o Gabriel abordou essa questão da sombra e do vento. Ele falou principalmente do vento, né? Esses prédios barram o vento. Segundo a secretária, não barra vento, porque o vento de Fortaleza é o contrário, não vem do mar para a cidade, vem do leste. Exatamente, vem tipo sentido sertão-praia, né? Sertão-praia. Isso. E que, como eles têm recuos, não é um prédio em cima do outro, não vai acontecer também as sombras que acontecem lá em Balneário Camboriú. Enfim, esse é o outro lado que ela trouxe. Mas aí, Inês, o Gabriel falou também da questão das mudanças climáticas, né? Porque até isso ele tem que ser falou pensado, uma coisa, né? que eu fiquei preocupadíssima, menina. Aí ele lembrou, né? Que pode, com essa meio ambiente se acabando desse jeito, todo mundo invadindo, todo mundo violentando, vão ter os refugiados climáticos, certo? E vai se acentuar a injustiça e o racismo ambiental. A pessoa pensa que a questão é simples, né? Mas não é só assim barrar o vento, não, sabe? Tem outras coisas. No cenário de mudanças, de emergência climática, toda a cidade litorânea é uma área de risco. Infelizmente, com o avanço do nível do mar, não tem lugar poupado na cidade de Fortaleza. Acontece que as populações em vulnerabilidade socioambiental hoje já vivem diretamente o cenário de colapso, a crise, a emergência climática. O que essas comunidades vivem hoje, por exemplo, na Saporé, na região do Mucuripe, no Palmeiras, no Janguruçu, na Serrinha, com os alagamentos, é o que toda a cidade vivenciará daqui a alguns anos com o avanço do nível do mar. Hoje, quando chove um pouco, você já tem dezenas de casas alagadas, por exemplo, na Saporé, na margem do rio Maceió, do riacho Maceió. Esse será o cenário, no cenário mais avançado de crise climática, para quase a integridade da cidade. Mas as simulações dos cenários já são muito claras hoje.
apenas com o nível do mar subindo nos próximos 10, 20, 30 anos, a gente já tem, por exemplo, na região do Titanzinho, do Farol do Mucuripe, mais de 88 casas que estão ali ao redor do farol completamente submersas, né? Ficará só o farol acima do nível do espelho d'água. E esse não é um cenário de alagamentos circunstanciais quando a maré sobe, a ressaca ou a chuva é maior, mas um cenário constante de alagamento ininterrupto. Esse é o cenário que a gente tem que evitar. Nós precisamos, então, nesse contexto, já que parte disso já é inevitável, criar cidades resilientes. No caso de Fortaleza, cidades que tenham condições de mitigar esses impactos climáticos antes mesmo deles iniciarem com mais força. A gente já precisa pensar num plano diretor da cidade, a gente já precisa pensar num planejamento habitacional, a gente já precisa pensar em uma política de gestão ambiental do município, considerando não uma fotografia do dia de hoje, mas um filme dos próximos dias, anos e décadas que virão num cenário de mudanças climáticas. Isso precisa estar no planejamento objetivo da cidade de Fortaleza, isso precisa estar nas políticas de segurança social, isso precisa estar na forma como as diversas gestões irão tratar as áreas mais vulneráveis e de menor IDH da cidade, já que a gente sabe que junto com mudanças climáticas, aflora e se evidencia um cenário de injustiça e de racismo ambiental e climático. É coisa demais, minha Nossa Senhora. É muito complexo, né? E aí a gente, assim, a sensação que dá é que esse planejamento todo, que é muito necessário, está sendo muito precário, né? Não está rolando da forma como deveria, né? Essa é a impressão. E, São muitos interesses, né? São muitos interesses, pois sempre. é, porque é aquela situação. Para o cara rico, ele quer ele vai estar seguro no prédiozão dele de 50 andares, certo? Vai estar de boas, mesmo se tiver um alagamento ali, não, aí ele vai de helicóptero, porque vai ter heliponto, né? No helicóptero. Eu tô tentando pensar não como pobre, certo? Outro dia a Evelyn falou assim: essa da cabeça de pobre. Tô tentando porque assim, são sei lá, de 6 a 14 vagas de garagem num prédio desses, para cada apartamento, para cada unidade. Beleza. Então o cara pode ter os 14 carros dele, mas se tiver alagado, ele não vai sair na rua. Agora, ele pode sair de helicóptero, que ele vai ter como bancar, com certeza, sem problema, né? Então, assim, para ele tanto faz o resto. Dane-se, não importa. E, enquanto isso, a cidade não se prepara, né? Não tem uma discussão mais avançada em relação a esses problemas que estão chegando e que a gente já está vendo acontecer aqui do nosso lado. Camila, assim, alguém vai dizer que a gente é reacionária, né? Conservadora, porque, enfim, Fortaleza Comunista! já teve prédio só de 3 andares, aí depois teve de 10 e ninguém morreu e papapá. Mas, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que comentar e destacar nessa discussão toda é especificamente a ortogonerose, que é esse instrumento, né? Você tem um plano diretor, você tem um documento ali mostrando que as coisas têm que ter tal limite de prédio, que você tem que construir assim, assim, assado, porque aquilo é o melhor para a cidade e aquilo vai mitigar e evitar, né, danos ambientais e urbanísticos, beleza. Aí você bota um negócio na lei que diz, não, mas se quiser desrespeitar, tem nada não. Basta Você pagar, não é isso? basta pagar. Desrespeito, basta pagar. É um Agora, eu lembrei de instrumento. uma empresa aqui do Ceará, que eu não quero dizer o nome, hoje eu não quero, estou bem, né? Hoje está Gandhi, Inês, como você falou que você de comissão. Era obrigado, por causa do número de empregados, era obrigado a ter creche. Mas a multa era tão pouca que o proprietário, o dono da empresa, dizia assim, eu prefiro pagar a multa do que instalar uma creche. Ou seja, pagar, infringir a lei, mas pagava, porque tinha como pagar e tinha como fugir da lei pagando. Entendeu? É mesmo É um isso aí. instrumento Não, só legal. construir até tanto. Não, mas paga, meu, que volta mais para cima. Entendeu? É um Eu instrumento. queria saber o dinheiro realmente para onde vai, mas parece que a secretária falou isso, não foi? Falou. Eu pedi essa pergunta, eu fiz essa pergunta a ela, a gente vai trazer. Mas, enfim, mesmo assim é questionável, né? Porque Muito, porque é um instrumento legal para burlar a lei, burlar entre aspas, né? É muito maluco. E assim, isso está ligado realmente à
Interesses econômicos, óbvio, né? É a velha boiada que passou, isso foi discutido, isso foi aprovado pelo legislativo, a boiada passou, né? E, Passou. de fato, claro, né? O poder público vai dizer, mas cada projeto é analisado, não tenho dúvida que cada projeto é analisado, que os impactos são estudados e blá, blá, blá. Mas, cara, a partir do momento em que você libera, qual é o destino, né, dessa tendência? Enfim, gente, É. realmente é muita coisa, é muita Já coisa. é o poder público abrindo mão também do seu papel de planejar e de pensar na cidade de uma forma mais ampla, mais organizada, né? Porque aí é a iniciativa privada tomando a dianteira, e aí vai desenvolver mais certas áreas e menos outras. A secretária fala um pouco disso, de como tenta evitar que isso aconteça, mas a tendência é essa. Se o mercado está mandando, ele vai botar mais dinheiro em certas áreas e menos em outras. Isso é óbvio. E se não tiver o poder público para tentar equilibrar isso, fica difícil. Se abrir mão, não vai rolar. E é por isso, né, Inês, que assim, ativistas da área de habitação, o pessoal do MTST, por exemplo, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tem interesse também de falar desse assunto, né? Só que nem todos os políticos concordam com isso, né, Inês? Como é que... Conta essa história aqui pra gente. Foi assim. O Léo Suricati, que você já deve saber quem é, não é só aquele humorista, ele é uma pessoa que participou do plano de estruturação, transição do governo do Lula e tal. E ele, para mim, ele é um especialista em habitação. Ele não é formado em arquitetura, engenharia, nada, mas ele é por quê? Porque ele é da comunidade, ele sabe quais são as necessidades, o que é que a população de baixa renda precisa para morar bem. Como ele disse já uma vez aqui para nós, morar não é só fazer uma casa, morar é muito mais além, certo? E ele disse que encontrou-se com o vice-prefeito Elcio Batista no evento há poucos dias e abordou o Elcio sobre isso, sobre essa outorga, para onde é que ia, os recursos para onde é que iam e tal, como era. E o vice-prefeito olhou para Léo Suricati e disse assim: essa não é a sua pauta. Por que não é a sua pauta? Porque não é da agenda do Léo, é da agenda de todos nós, da população de Fortaleza de modo geral, quem se interessar. Está entendendo? Mas ele foi, assim, como disse assim, não, isso não é da sua conta. Mas é da conta. Eu falei com o Léo, aí como foi essa história? Me conta aí, você que para mim, para nós, o Léo para mim, ele tem uma expertise enorme em habitação. Inclusive, ele mora em Conjunto. No Conjunto Zé Euclides, lá no Janguruçu. Ele vai dizer aí como é que foi. Sim. Vai, diz, Leozinho. Quando o Elcio me abordou e eu perguntei para ele sobre os superprédios, né, que vão ser construídos, e principalmente o valor que foi aprovado essa outorga, né, de 174 milhões, se não me engano, muito pouco perto do que foi vendido de céu, muito pouco pelo valor do metro quadrado da região, é a região talvez mais cara do nosso estado. E aí, tendo essa informação, e quando coloca e o Elcio diz assim, essa pauta não é sua, por isso que ele não leu o Estatuto das Cidades, o direito à cidade, né, que é um direito de todo mundo que mora na cidade. Discutir o nosso espaço. E quando ele coloca ainda, né, que ele ainda colocou na fala dele comigo, que ele diz que a mais-valia desses empreendimentos vai ser aplicado na periferia, lá onde eu moro, como ele colocou, né? Diz, lá onde você mora, que é onde eu estou, inclusive, gravando esse áudio. Parece que ele não sabe da realidade da periferia. E eu acho que é também muito isso, sabe? A quem e para quem essa gestão está servindo, né? Mostra muito de onde vem para onde vai. Porque o Zé Euclides até hoje, por exemplo, não tem CEP. Tem CEP, mas não funciona. O Janguruçu não tem um CRAS. O Janguruçu é o segundo bairro mais populoso da nossa cidade. Na frente só o Bom Jardim. E o Janguruçu não tem um CRAS. Não tem uma escola que vá do 6º ao 8º ano no Janguruçu. Isso aí eu não tirei da minha cabeça. A gente estava no lançamento da Agenda Cidades da Unicef, lá no Cuca do Janguruçu, que está a presença do prefeito Sarto. Estava lá. E na agenda
proposta pela Unicef, foi colocado algumas questões do bairro. Um era que não tinha CRAS, o outro é que não tinha uma pesquisa fundamentada no bairro para saber quem mora aqui de fato, quem não mora, que a pesquisa está defasada. Não sabia, outra coisa é não ter uma escola de ensino fundamental que vá do 6º ao 9º ano. E tudo isso foi colocado numa agenda comum para apresentar à prefeitura. Quando eu junto as coisas, né? O discurso do Elcio junto com isso, com essa realidade posta, e aí eu estou colocando do bairro onde eu moro, mas eu sei que com certeza em outros bairros tem uma realidade bem parecida, apesar das suas diferenças de causas, é onde a gente mostra o interesse, onde está o interesse da prefeitura. Né? Não adianta a gente ganhar prêmio Unesco de cidade criativa, Fortaleza criativa, sendo que a gente tem bairro da gente que quando chove o povo tá embaixo d'água, que nem aqui no São Cristóvão. E é literal quando eu falo embaixo d'água, não é só porque pegou chuva, não, é porque a casa alaga. E aí parece que a prefeitura, a gestão, não está atenta para a cidade mesmo, de fato. E eu acho que é isso. E aí eu acho que fica muito exposto o que está acontecendo. E aí cabe a gente, nós, corpo coletivo, população, sociedade civil, comunicadores, jornalistas, cobrar não só uma posição. E aí eu entro no debate político de dizer assim, ó, política é uma correlação de forças. Quem tem mais força ganha. Infelizmente é assim. Mas se a gente não puxar a corda do outro lado também, se passa-se tudo o que quer. Perfeito, perfeito. E assim, ai, olha, o relato dele sobre essa situação, dele ter a fala dele interditada, limitada, censurada, tipo, de onde tirou da cabeça o vice-prefeito que ele pode limitar a fala de alguém nesse ponto? Não Pode é dizer o só que a pessoa pode. pode falar ou não pode falar. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Não sei. Eu assim, me dá asco. Assim, vou usar essa palavra forte porque me dá. Ele não tem esse direito. Não é porque ele está exercendo uma função pública a partir de um cargo eletivo, do qual ele se beneficia por ter sido vice, candidato a vice, que ele tem o direito de dizer para uma pessoa que é um ativista social o que ele pode ou não pode dizer, o que ele pode ou não cobrar. Ele não tem esse direito. Conhece o problema, conhece. Exatamente. E como se essa não fosse uma pauta de todos, né? Não Pior é isso, é uma pauta de todo mundo, meu amor. Não, Não. sem comentários. É sem comentários, é sem comentários. Lastimável, ridículo, ou o nome que se queira dar a isso. É triste. Agora, sim, lógico que a gente foi atrás do outro lado dessa situação. O outro lado, assim, que é a visão da gestão pública, né? Porque é importante, é realmente um debate muito complexo. E, como já foi dito, essa questão da cobrança desses valores para que liberar essas obras acima do que está permitido no plano diretor e tudo, gera uma renda, gera um recurso, vai para algum lugar, né? Então, a gente quis saber exatamente o que está sendo feito, como é que a gestão está pensando nisso tudo. E aí eu falei com a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, a advogada Luciana Lobo, a quem eu agradeço novamente a gentileza de ter atendido a gente, foi muito solícita, muito obrigada mesmo. Disse, inclusive, que é a Cunhazete, olha aí, isso aí, né? Estamos ouvidas em todo lugar, por todo mundo, é muito bacana isso. Obrigada mesmo, viu, secretária? Então, a SEUMA, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, é o órgão responsável por liberar as obras e aplicar a cobrança da outorga onerosa, e por isso que é o principal órgão que a gente deveria ouvir mesmo. Aí eu perguntei sobre a relação da SEUMA com os projetos dos superprédios que têm sido construídos. Como é que a SEUMA, a Secretaria, tem visto esses projetos? Vamos ver o que ela falou sobre isso. Tem aqui no Brasil um histórico de planejamento urbano relativamente recente. A Lei de Parcelamento do Solo, ela nasce, Camila, só em 1979. Uhum. E as cidades elas estavam aí acontecendo muito antes disso, né? Nós temos o Estatuto da Cidade, que era para ter nascido já logo depois da Constituição, mas demorou anos para nascer, e ele só veio nascer depois dos anos 2000, né? E nessa época,
começou-se a se compreender que a ideia da cidade engessada num plano diretor talvez não fosse o ideal. Por que que eu digo engessada? Porque o plano diretor ele coloca premissas para aquela cidade e ele deve durar pelo menos 10 anos. E aí, o que é que esse instrumento urbanístico, que são esses instrumentos que foram colocados no Estatuto da Cidade e que a gente tem no nosso plano diretor, aqui na cidade de Fortaleza, e toda cidade que tem plano diretor tem instrumento urbanístico também. Ele vem e diz assim, olha, eu vou lhe dar para você, quando eu dou essa disciplina na pós-graduação que eu dou aula, eu dou umas cartinhas, inclusive, de baralho, porque eu digo assim, olha, são instrumentos que você tem, eu brinco dizendo que é um baralho, porque eu faço umas cartinhas assim, sabe, Camila, em plastifico, e eu dou problemas na aula e os meninos vão usar aquelas cartas para resolver os problemas. Então, os instrumentos urbanísticos, eles vêm com essa função de dar uma indução em determinada área da cidade, de promover a função social da propriedade, trazer a participação popular, enfim. Aqui na cidade de Fortaleza, a partir de 2015, a gente teve a regulamentação da outorga onerosa de alteração de uso. Quando ela tocou a cidade de Fortaleza, ela, de fato, foi mais utilizada para esses prédios mais luxuosos. E nós percebemos isso da Selma, certo? E aí, o que é que nós fizemos no ano passado? Uma alteração nessa lei. Então, a gente fez uma alteração na lei para permitir que ela sirva para democratizar a cidade inteira, onde o instrumento pode ser usado. E não somente nessas áreas mais valiosas da cidade, por assim dizer. Para você ter ideia, Camila, a gente teve uma visão que em determinadas áreas da cidade em que há uma previsão de infraestrutura e corredor de transporte, a gente está construindo uma redução no valor dessa outorga de até 90%. Então, a gente está dizendo assim, venham para cá, venham para essa área da cidade que é aqui que a gente quer adensar. No início também da lei da outorga, ela só permitia que fosse utilizado para empreendimentos que tivessem mais do que 10 mil metros de área construída. Então, é realmente um instrumento que estava conversando mais com esses prédios mais robustos, por assim dizer. E o que nós temos feito é fazer mudanças para fazer com que seja mais democrática a utilização desse instrumento na cidade, tá? Então, só já resumindo um pouco do que ela falou, né? A visão dela, política, é de que esse instrumento da cobrança desse valor democratiza o acesso a certas obras. Então, você desengessa... pode negociar com ele, né? Você desengessa o que ela chamou de plano diretor engessado. Então, o plano diretor deixa de ser uma coisa fixa, parada, e ele passa a ser uma coisa que pode ser um instrumento mais dinâmico. Então, essa cobrança desse valor facilitaria isso. E aí, ela está dizendo que vai ser usado, então, para dinamizar outras áreas da cidade. Então, eu só não entendi muito bem, por exemplo, se houvesse um interesse de construir em outras áreas da cidade, por que cobrar, que não tem hoje interesse, enfim, que hoje os empreendedores aí, o pessoal das empreiteiras não tem esse interesse, porque dar desconto nessa cobrança vai gerar interesse. Eu não consigo entender isso. É tipo assim, né? Pelo que eu entendi, o poder público poderia tentar atrair esses empreendimentos em outras áreas. Sei lá, vem construir aqui na Praia do Futuro, traz para cá, sai aí um pouquinho do Meireles, que aqui eu te dou um abatimento na outorga onerosa. Isso. Gente, isso de fato vai atrair, eu concordo contigo, Camila, isso de fato vai chamar o empreiteiro, o empresário para outras áreas que não a nobre? Como é que vai ser feito isso? Ela disse que hoje a outorga onerosa está realmente mais concentrada nesse lance dos superprédios, que isso pode ser levado para outro tipo de construção, de empreendimento. Isso. Mas, assim, falta ver se de fato isso vai acontecer, né? Se tem essa demanda. Porque até agora, de 2015 para cá, bom, não sei se ela deu exemplos, mas a gente não está vendo. Foi que ela falou mais, hein, Camila? Pronto, vamos retomar aqui porque tem mais coisinhas.
Então, ela diz que ela nega que os superprédios tragam problemas de ventilação e tal, né? E que vão gerar aquelas sombras no estilo, né, no modelo Camboriú ou Nova York, porque aqui eles têm grandes recuos, né? Esses projetos têm áreas de lazer enormes também, então eles ficam recuados, e isso reduziria o impacto das sombras. E, segundo ela, esses projetos passam por um conselho popular, que não é necessariamente um conselho totalmente popular, é o CPPD, que é a Comissão Permanente do Plano Diretor, que tem participação popular e que aprova os projetos que têm essa outorga onerosa, tá? E que esse dinheiro é recolhido para um fundo chamado Fundurb, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e aí ela fala um pouco do destino desses recursos. Vamos ouvi-la. A gente teve uma reunião, esse fundo se chama Fundurb, tá, Camila? A gente teve uma reunião dele agora na última semana de fevereiro. Para você ter ideia, só de regularização fundiária de assentos precários, a gente aprovou 17 milhões de reais nessa reunião. Então, é para fazer REURB, tá? Então, assim, é dar o papel da casa, dar dignidade a quem não tem uma moradia. Nós tivemos uma outra aprovação na reunião anterior, que já está em licitação lá pela Habitafor, de 10 milhões de reais de melhorias habitacionais. Então, realmente, existe o conceito da moradia. O déficit de moradia não é só a pessoa que não tem moradia, mas é quem mora muito mal também. Sim. E daí a gente tem um número que dá algo em torno de 80 mil moradias na cidade de Fortaleza que estão nessas condições. Então, o que é que a Habitafor está fazendo com esse valor de 10 milhões de reais? Acabando também com o déficit de moradia dessas pessoas por meio dessas melhorias habitacionais. Então, a gente teve também nessa última reunião um valor expressivo para a reforma de praças, e especialmente, e aí eu preciso colocar que o instrumento da outorga, ele faz uma captura de valia de uma área que tem uma infraestrutura melhor e tem sido aplicada aqui na nossa cidade em áreas que têm infraestrutura pior. Pronto, ela repete um pouco, então, do que o vice-prefeito tinha dito, Elcio Uricati, né? De que esse dinheiro está sendo destinado para as áreas de periferia, as áreas mais precárias. E isso tem que ser muito bem acompanhado, gente. Eu acho que isso tem que ser extremamente verificado, porque é isso, senão fica só no discurso, né? E aí, só para finalizar a fala da secretária, ela também falou que o foco da prefeitura não são superprédios, que a preocupação é levar a urbanização para a cidade toda. Então, eu vou trazer o que ela fala, inclusive ela faz uma cobrança em relação a um maior envolvimento nas discussões da revisão do plano diretor. E ela cita diretamente arquitetos, urbanistas que podem também participar mais ativamente dessa discussão. Vamos ouvi-la. Aproveito também, sabe, Camila, até para, assim, a gente está em momento de revisão de plano diretor. Isso. E uma coisa que a gente conversa muito lá na secretaria é como é que a gente vai melhorar a habitação de interesse popular. Como é que a gente vai trazer essas pessoas que estão, hoje em dia, sendo alocadas mais longe da cidade para mais perto do centro da cidade, do centro produtivo, para que elas possam se deslocar menos. E é incrível como eu não vejo, pelo menos eu não percebo, essa pulsão dessa discussão nas rodas, né, aí dos urbanistas. Assim, a gente tem modelo de implantação de Minha Casa Minha Vida que colocaram 500 ou 1.000 unidades habitacionais que não tinha nada ao redor. Então, é isso que a gente não quer que aconteça mais. Então, como é que a gente gasta nossa energia, que eu quero te dizer, não é pensando nessa questão de prédio alto, sabe? Essa questão de prédio alto, a gente aumentou o valor da outorga, ela está mais cara agora, a gente diminuiu o valor da outorga em área que a gente quer que seja dinamizada, a gente colocou para o pessoal pagar agora tudo com dinheiro, não poder fazer obra. Então, assim, isso é uma pauta que, sabe, e espanta a gente não vê, inclusive, assim, arquitetos e urbanistas que a gente compreende que tem um maior alinhamento com essa pauta de habitação de interesse popular, de melhoria de moradia, ao invés de estar se comungando conosco e trazendo ideias e nos ajudando a resolver esse problema, estão gastando as baterias e as energias falando mal de prédios altos. Bom,
Nós trouxemos esse debate porque, enfim, é um debate que está na sociedade, está aí, tem muitos projetos sendo aprovados de super prédios e realmente tem que ser debatido. Pertinente. É muito pertinente esse debate. Eu acho que não dá para dizer que não é, né? E uma coisa não exclui a outra, como a gente já está demonstrando aqui, né? É isso, uma coisa não exclui a outra. Camila, agora vamos explicar como é que são construídos esses prédios, né? Isso, Inês, isso. Como é que é? A gente pode comprar um apartamentinho desse? Estou bastante interessado. Aí eu entrevistei o presidente do Cresce, Ceará, né? Cresce, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que aqui é a 15ª região, Tibério Benevides. Ele não gravou porque ele estava com um problema de garganta, uma gripe. Coitado, eu estava com pena, ia ficar horrível, ele ficava até com falta de ar. Não gravou por isso, mas me concedeu uma entrevista. E eu vou dizer aqui para vocês, para os nossos clientes de Seguro Misto, que foi o que ele falou, explicando bem direitinho, porque eu ficava curiosa, sabendo se tem comprador, qual é o perfil do comprador desses super prédios, né? Então, que tem até mais de 50 pavimentos e tal. Ele explicou que são construídos em sistema de condomínio fechado, certo? Por exemplo, um grupo de amigos ou conhecidos compra um terreno, contrata uma construtora para executar a obra e paga a ela, ou seja, à construtora, uma taxa de administração entre 15% a 18% sobre o que vai sendo investido na obra, entendeu? São os interessados que pagam a outorga à prefeitura para ultrapassar o gabarito. Gabarito, quem já falou aí, alguém? A altura dos prédios, dos edifícios convencionados para aquele local. E, logicamente, são em terrenos que valem a construção de imóveis da classe AA. Geralmente na Aldeota e na Avenida Beira-Mar, principalmente aqui pela Beira-Mar. Indagado se no Ceará existe público para adquirir, para investir em condomínios desses moldes de superluxo, o presidente do Cresce, Tibério Benevides, assegura que sim. Garante que a unidade a um condomínio fechado sai mais barato, em torno de 40%, do que se fosse feito em formato de incorporação. Agora, esse mais barato de 40% não é para o teu bolso não, viu, Liseira? Quanto é, Inês? Quanto é um apartamentinho básico? Deixa eu dizer aqui. Tibério ressalta que o metro quadrado na Avenida Beira-Mar está entre 12 mil a 14 mil reais o metro quadrado. Por exemplo, um apartamento naquele prédio conhecido, todo mundo conhece, 2020, não tem ali no começo da Beira-Mar? É o 2020, quem é que mora no 2020? Ele está valendo, uma unidade de lá, que já é construída há alguns anos, está valendo entre 18 a 20 milhões de reais, certo? Baratinho. Então, eu não comprei porque eu só queria meia dúzia, não vejo? O terreno onde se erguia o Hotel Esplanada, se lembra do Esplanada? Eu me lembro, entrevistei a Elis Regina lá. O terreno onde se erguia o Hotel Esplanada foi adquirido por Ivem Dias Branco, também informa o presidente do Cresce, Tibério Benevides. Da farinha de trigo, né? Moinho Dias Branco. Moinho Dias Branco, isso. Família, com licença. Isso. E será um super prédio. Assim como também vai ser um super prédio, a casa que era da família do Tássio, família Ribeiro Gereissati, onde um tempo funcionou o Boteco Praia, vocês sabem onde é, né? Na Avenida Beira-Mar, recentemente foi vendida a última casa residencial, até do Nego Neto, é que a gente conhece ele. E também vizinho tinha uns hotéis, aí que tinha até também o restaurante Hong Kong, ali também vai ser um super prédio. E informa também o Tibério Benevides que o condomínio que já está em adiantada fase de construção, nas proximidades ali do Riacho Maceió, é de responsabilidade da construtora Colmeia, e é também em regime de condomínio fechado. E ele me informou assim, fora, por curiosidade, por exemplo, as garagens desses prédios, como a Beira-Mar tem um lençol freático assim muito raso, se fosse construir muito subsolo, podia alagar, né, e tal. Aí as garagens serão assim, primeiro, segundo, terceiro ou quarto andar, tá entendendo? Bem fechado, bem disfarçado, para quando a gente passar na rua não ficar vendo os carros fuleirais, né? Que deve ser Audi, Mercedes, essas coisas, né? Aí vai ser tudo fechadinho, porque não pode ser no subsolo, não. Pois tá aí, porque é que tem gente, a pessoa fica, vixe, que tem gente para comprar isso? Tem.
Pois está aí, é assim. Tem muito Se rico, não tem os fosse ricos que compram para os filhos dos ricos, que por Aí tem a neto. família, por exemplo, família do seu Ives, né? O seu Ives já faleceu, Deus o tenha. Aí tem os filhos dele, aí você chega lá e não é assim qualquer pessoa, eu também quero entrar aí nesse negócio. Não, doutor, nem assim não, Não, tá entendendo? Aí você vai e tem que ter o seu pedigree. Eu até tem. Não me pode ser informei. emergente, não, né, Inês? Se a gente ganhasse assim Eu não sei se se eu a tenho gente ganhasse assim na que Mega ter, acho Sena, que vai ter, né? Não, né? Que negócio de fizesse. cantor de forró, não sei o quê. Ó, agora aquele grupozinho da gente, aquele grupo de amigos, eu vou ver como é que a gente vai fazer. Fazer o Mansão Cunhã, é? Mansão Cunhã. Mansão Cunha. Mas, gente, ó, Sério, meu povo, tá bom. é um assunto polêmico demais, né? E complexo, mas é muito importante, como disse o Léo Suricati, se a gente não puxa a corda de um outro lado, o negócio desanda, né? A boiada passa de qualquer jeito, mas ela pode passar de um jeito que assim, consiga minimizar um pouquinho que seja o abismo social que existe na cidade. Agora, assim, a gente sabe que é difícil, e quem tem poder, quem tem dinheiro, está acima de tudo. E realmente existem essas pessoas e é uma tristeza. Mas é isso, a gente trouxe o debate, porque acho que é importante, e ele está aí. Ele é importante em várias cidades do país, está se espalhando, e é algo que tem que ser colocado, sim, em discussão, nas discussões políticas. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. A gente tem um monte de Discunhã, gente. Tá assim, a gente, né, se reúne antes para partilhar, porque o negócio foi pesado. Vou começar pela Inês Aparecida. Manda, Inês. Rapaz, eu vou falar do que eu estou falando todo dia no meu perfil privado do Twitter sobre a FUNCAP dando calote nos pesquisadores, nos cientistas pesquisadores. Este ano de 2023, que nós já estamos em março, os pesquisadores da FUNCAP não receberam nenhum tostão. Isso é um absurdo. Aí eles vão falar lá, diz que o Estado não tem caixa. Não tem caixa. Como assim? Tu contrata as pessoas, pesquisadores, cientistas, e não paga? E como é que a pessoa vive? Janeiro, fevereiro, entrando mais sem dinheiro, pelo que consta, a FUNCAP não deixa aquele pesquisador trabalhar em outro local. E tem até um que mandou uma reclamação, dizendo que ele não estão pagando também aos chamados pesquisadores cientistas-chefe. Teve um deles que comprou para os experimentos, para coisas, R$ 6.000 de mudas de planta, certo? Não recebe, como é que pode pagar? Aí ficam os cobradores na porta dele, porque o cobrador, aquele que comprou as mudas, não sabe onde é a FUNCAP, não vai cobrar lá do governador, nem da secretária de Ciência e Tecnologia, não. Vai cobrar do pobre do pesquisador. Gente, é a FUNCAP caloteira. O que é isso, governador? O que é isso, governo do Estado, que fala tanto em educação, que botou o companheiro Camilo lá, ministra, Isoldo, só fala em educação? Isso é educação, doutor. Quer dizer, é a FUNCAP caloteira. Chega, eu fico com raiva. Menina, a pessoa passa 3 meses sem receber dinheiro. Esse aí que está devendo 6.000 conto de planta, das mudas, é desde dezembro. Pelo amor de Deus. E é só juros, com certeza. É lascado demais isso aí. Olha Isso aí aí, é de pois vai lascar. lá, FUNCAP, tem pena desse povo. Ridículo. E o outro meu disco é muito triste, é sobre a morte da vereadora, médica Yane Bruna, de Juazeiro, que me fez pensar o seguinte: uma pessoa, Yane Brena, viu, Inês? Só Yane corrigindo. Brena, desculpa, Brena. Yane Brena, que me fez pensar o seguinte: ela jovem, bem de vida, médica, vereadora, presidente de uma casa legislativa municipal, e se submetia olha, para a gente ver a dificuldade que ela teve de se libertar do relacionamento abusivo. Ou seja, o que a gente pensa que ela tinha apoio, teria apoio, né? Se ela denunciasse, teria apoio, inclusive, talvez até dos colegas dela de Câmara de Vereadores, da família, do irmão, ela tem um irmão deputado federal, que é o Yuri Padedão, e se submetia, era subjugada nesse relacionamento abusivo. Tá entendendo? Agora, você imagina uma mulher que não tem apoio, não tem como sobreviver, não tem como se manter. Ela tinha tudo isso e vivia nesse relacionamento abusivo.
há questionamentos. Por exemplo, ela sabia que o namorado já teve, até foi como é, indiciado por porte Preso ilegal de por porte arma, ilegal de arma. né, e tal. Tudo bem, sabe-se tudo isso. Ela é de um partido que também cultiva isso, que é o PL, que é contra o feminista e tal. Basta a gente ver as posições das mulheres do PL, Silvana. Mas tirando tudo isso, não tem nada a ver. Falando aqui da dificuldade das mulheres saírem, se livrarem do relacionamento abusivo. É um absurdo isso. Não adianta a maravilha Lei Maria da Penha. E cadê a infraestrutura? Tem um exemplo de uma amiga que precisou de dar parte de uma pessoa que a perseguia. Ela disse que o que percorreu, e é uma pessoa assim, de universidade, um grau de universidade, né? Terceiro Então, grau, com graduação, Superior, sim, né? um curso papapá, superior. e era perambulando das delegacias, era recebida com cara assim, aquelas caras de deboche pelos machos, principalmente quando era o servidor da secretaria da delegacia, era um homem, tá entendendo? Precisou ir com advogado, dizer que era da tal instituição, para poder ter acesso, para poder conseguir, e assim mesmo ainda passou um mês o cara para poder receber a notificação que tinha que andar com tornozeleira eletrônica para não chegar perto dela, aquela de 300 metros longe, não podia chegar perto, uma pessoa que tinha condição, aí tu imagina a pessoa que não tem condição, essa menina tinha condição, todas as que a gente achando, vendo aqui de fora, ela tinha todas as condições para se livrar de um macho abusivo desse. Está entendendo? E não tem. É isso que eu queria falar, para ver como é profundo, como é muito amplo essa questão da violência contra nós, as mulheres. Perfeito, Inês, perfeito. Não tenho nada a acrescentar, eu acho que é por aí mesmo. E lamentável, e assim, só complementando que é de fato a principal linha de investigação da morte da vereadora é essa, né? De feminicídio e depois suicídio. O cara tão covarde que aparentemente assim, né? Ele aí se matou para não ter que responder a nada, né? É terrível, terrível. E tu, Ebele Rebouças, diz, Cunhã? Mulher, depois desse baixo astral aí, dessa história desse Discunhã, tentar trazer aqui um assunto que a gente não sabe se chora, se ri, se manga, que foi o caso, né, denunciado aí pela reportagem do Estadão semana passada, das joias do Jair, né, que estão querendo dizer que era presente para Michele, mas essa história não tem pé nem cabeça, né, joias dadas de presente pelo governo saudita para supostamente, segundo a versão que o assessor do ministro de Minas e Energia disse, seria um presente para Michele Bolsonaro. Vocês já devem ter visto essa história, isso já repercutiu que só, mas assim, meu povo, é de um absurdo, de um negócio sem pé nem cabeça, tem tanta pergunta para ser respondida, Muitas. né? Porque os caras chegaram, o assessor do ministro, com umas joias na mochila do avião, veio do avião, na mochila, um negócio de 16 milhões de reais dentro da mochila, vai passando ali pela alfândega, não vou declarar não, vou por aqui, pelo não. Vai para lá, o governo passa não sei quanto tempo tentando reaver essas joias de forma irregular, porque tem um protocolo que a Receita Federal manda seguir, presente é para ser assim, assim, assado, valor tal, ter que ser declarado, papapá. O governo em nenhum momento quis ir pelo caminho legal e regular da coisa. Estava tentando, até às vésperas do Bolsonaro viajar para os Estados Unidos, estava tentando tirar essas joias, esses brincos, de todo jeito de lá, e não conseguiram. O destaque aqui é só, realmente, assim, merece aplausos, retirada de chapéu, o povo da Receita. Que galera... Porra, meu irmão, meu povo, assim, merecem Se garantiram, esculturas, se garantiram. medalhas, se garantiram demais. Pressão, né, para devolverem essas joias. E as bichas estão lá, apreendidas. Gente, essa história é muito cabeluda, pelo amor de Deus. Mas ainda tem um pouquinho de outro, tem mais um adendo. Tem um recibo que mostra que outro pacote de joias foi enviado pelos sauditas a Bolsonaro e foi entregue à presidência. Tem abotoadura, tem caneta, tem relógio. Isso. Isso aí está na cara que é propina, aquela história. Mas Aí tem esse, a notícia que ele aprovou, não sei o quê, papapá. Pois é. exatamente, esse presente,
Mas Esse presente foi na época, né, em que o governo vendeu uma refinaria lá para o governo de saúde, o governo exato, brasileiro vendeu uma refinaria, aí eles dão um presentezinho para a um dona Michele de presentezinho, 16 milhões. Uhum. Ah, gente, me É, poupe. é aquela coisa, Nessa tá com cheiro de propina, tá com cara de propina, É. e a galera passando pano ainda, os bolsonaristas assim, não sei o Ah, quê. claro, né? Pois é, Não. mas Claro que eles esse vão outro fazer. pacote não foi interceptado pela Receita, viu? Teve um que Esse passou. outro que inclui relógio, caneta, abotoadura, o anel e o tipo do rosário. Olha o rosário. Todos daquele diamante Chopard. Aham. Aham. Esse daí veio numa bagagem dos integrantes da comitiva e não foi interceptado pela Receita. E o Jair gosta de joias, né? Na época da separação da outra ex dele, da Ana Cristina, ela fez até um BO, um boletim de ocorrência, reclamando Desaparecido joia. isso, que eles tinham joias num cofre, aí ela foi buscar, quando chegou estava vazio, e ela já estava metida com ele. Ela foi uma das primeiras, pioneiras ali no esquema rachadinha, né? Então ela ficou, durante o casamento com ele, anos, ela era a gerente do esquema rachadinha, foi muito bem apurado pela Juliana Dalpiva, tanto em podcast como em livro, tá tudo aí para quem quiser acessar, tem essas O apurações livro todas. conta tudinho, Negócios do Jair. Isso, o Da livro Juliana é lembrando. fabuloso. Aí eu vou falar, o meu discunhã é sobre outro modelo que o Ceará parece que está copiando, o modelo da segurança pública do Rio de Janeiro, olha que legal. Agora virou comum a PM aqui do Ceará pegar um helicóptero e ficar sobrevoando áreas de periferia com os policiais portando, segurando metralhadoras em direção à população, aos habitantes das periferias. Aí surgiu esses dias um vídeo que foi, inclusive, lá no Conjunto Zé Euclides, no Janguru Sul, onde o Léo Suricati mora. E a galera denunciando isso, que é todo dia, praticamente, ficam circulando com metralhadoras. É um barulho tremendo, porque voa abaixo, perto do residencial. É ameaçador mesmo. Você fica com aquilo, um cara apontando para você. 5 horas da manhã, um negócio cedo pra caramba, às vezes. E, gente, isso leva segurança para onde? Para quem? E aí a gente recebeu no Twitter também vários relatos, gente da Messejana, outras áreas da cidade, várias áreas, falando assim: olha, a minha área continua super violenta, tem assalto, tem tudo aqui, não diminuiu nada, e a gente fica sendo aí mira de policiais. É assim que vai fazer segurança pública nessas áreas? Tenso, viu? Tenso. Muito tenso. Aí você vai caminhar aqui na Beira-Mar, voltando a falar de Beira-Mar, tem dia que botam 3 carros daqueles grandes, né, da polícia, circulando na Beira-Mar. 3 carros de polícia, cheio de policiais dentro. Eles vão os 2 da frente e vão atrás ainda. E nessas áreas é de helicóptero apontando arma para as pessoas. Gente, olha, o governador é o Mano de Freitas, do PT, Partido dos Trabalhadores. Eu perguntei para ele sobre isso, sobre essa bolsonarização da polícia, sobre esse estilo da polícia do Ceará, que mesmo sob o governo do PT, é super violenta com os mais pobres e pretos, principalmente. Aí ele, não, a gente vai fazer uma polícia cidadã, não sei o quê. Cadê? Já está no governo, já estamos no 3º mês aí. Aí você entrevistou ele na TVC, perguntou isso. Exatamente, foi na TVC. Sei, Polícia Cidadã. Sim. Então, assim, comece a mudar isso o quanto antes, porque é terrível, isso é ridículo, isso é um absurdo, isso é desumano. Assim, não tem nem palavras, certo? Eu acho que é o mínimo que a gente que a gente tem que cobrar é uma revisão nessa medida, nessa postura absurda e ridícula. Pronto. Eu disse, Cunhã, eu disse. Desabafei. Agora, os beijos, pro povo. Manda, Inês. Eu tenho um só, mas todo mundo que nos ouve, eu mando beijo, mando tudo. Mas esse especialmente para o jornalista Elistênio Alves, da Sertão TV, lá de Quixeramobim, do Grupo de Comunicação Campo Maior, que ele ajudou a gente na entrevista, ele que intermediou a entrevista com Manuela Dávila, ex-candidata a vice-presidente, que esteve lá no evento em Quixeramobim. E ele foi que fez as perguntas, mandou o vídeo para a gente, muito legal, Elistênio, muito obrigado. Também ele divulgou na emissora o episódio da entrevista do Cid, dando os devidos créditos, chamando a gente, as meninas, me senti assim muito feliz, né? As meninas,
as meninas votou, elogiou e tal. Então, meu beijo, meu abraço, cerveja gelada, viu, Elistênio? Para você, bem geladinha, que você escolher. Para Elistênio Alves, do Sertão TV. Quem quiser ver as respostas, né, da Manuela Dávila, é só ir lá no nosso Instagram, viu? Foi conteúdo extra, exclusivo das Cunhãs, essa entrevista que a gente conseguiu. E eu quero agradecer ao Elistênio e a Viviane Lima, que é também jornalista, que nos ajudou nesse processo. Estão lá produzindo aí um evento maravilhoso, até a semana que vem, sobre o Antônio Conselheiro, na casa de Antônio Conselheiro. Assim, tem uma programação imensa. Então, quem tiver interesse, dá uma procurada aí, busca no Instagram, na casa do Antônio Conselheiro. Eu fiquei doida para ir, mas assim, a vida nos impede de fazer tudo que a gente quer. Mas no ano que vem, quem sabe, já deixar programado para dar um pulinho, porque tem todo ano evento lá, né, que recupera aí a memória do Antônio Conselheiro, o que ele fez, né, o que ele significa historicamente para o Ceará, né, e para as lutas sociais do Brasil. Então, é bem bacana mesmo. E tu, Ebele, tem cheirinhos, beijos, abraços, cerveja gelada para alguém? Não, meu cheiro é, de novo, generalizado para a galera que entrou em contato com a gente falando da entrevista do Cid. Foi muita gente, aí eu não consegui anotar tudo, certo? Não. É beijo mesmo. Teve no nosso inbox pessoal, no nosso inbox do perfil As Cunhãs, então foi muita gente mesmo que elogiou, repostou, enfim, um beijo para esse povo. E eu vou mandar um beijo para a Anne, que foi uma menina que eu encontrei comprando uma caipirinha no carnaval. Aí ela me reconheceu e a gente começou a conversar e ela se emocionou, ela falou assim de um jeito tão carinhoso da gente. E aí depois do carnaval, esqueci de falar aqui o beijo e vou mandar agora, viu, Anne? Eu lembrei, minha memória é ruim, mas disso eu lembrei com a ajuda da minha assessora que estava no momento, a assessora é a Juliana, assessora para assuntos de memória, que me lembrou, Ebele, é Anne o nome dela. Aí pronto, tá aqui, meu beijo mandado. Ah, muito massa. Pois é, gente, estamos chegando ao final de mais um episódio. Foi, né, novamente a Bíblia Sagrada, né, narrada por Cid Moreira. Mas é que merece, o tema merece. O povo ficou reclamando que o do Cid não foi longo. Mas, gente, realmente a gente não tinha como. A gente passou do tempo que eles tinham pedido. O Cid estava falando, eu tenho tempo, posso falar 3 horas aqui. Mas a assessoria dele tinha sido muito clara, ele não tinha esse tempo todo. Então, a gente teve que, assim, a gente se ateve. Para não fechar as portas, né? É lógico, gente. Então, tem que ser. A gente, de repente, em outro momento, a gente volta a falar com o Cid de novo. Ele adorou, né? Então, portas abertas para o Cid, e a gente também gostou bastante. E é isso, valeu demais, assim, reforçando que, se você quiser se tornar um assinante das Cunhãs, tem tanto o jeito pelo site apoia.se/ascunhãspodcast, vai lá e assina, se torne um assinante como o Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, virou assinante, acredita? O Rodrigo. Fez uma entrevista de 3 horas com a Fabiana Moraes. Agora ai, tô doida para ouvir. Eu também, tô doida para ouvir. A gente vai divulgar muito, com certeza, quando sair. Então, pode ser pelo Apoia-se, ou então pode mandar um Pix para ascunhaspodcast@gmail.com. Se mandar o Pix, coloca lá na descrição do pagamento, coloca seu e-mail para facilitar depois o contato, tá? E aí a gente lembra que o apoio que a gente recebe nas redes sociais é da empresa Ponto Indie, a produção do episódio é sempre feita por mim, pela Inês Aparecida e pela Ebele Rebouças, a trilha sonora é Barroada Gagá, da banda Breculê, e é isso, né, meu povo? Valeu demais, até a próxima semana. Tchau! Beijos!